Vamos falar um pouco então do Inter, aproveitar então que depois o Pedro e a Kelly vão trocar a guarda, enfim. O Inter contratar, Gabardo, por enquanto... A prioridade, né, Luciano, obviamente, ainda é contratar não, um centroavante. Mas ainda não mas veio, tem, né? não tem nada encaminhado. O Inter pretende contratar um centroavante, está trabalhando para contratar um centroavante e pretende contratar um centroavante. Bom, hoje tem o Alejandro, que na volta aos treinos agora estava um pouquinho acima do peso, parece que já melhorou. O Paulo Pezzolano testou o Vitinho, né, num ataque ali sem centroavante. Então, esses jogos treinos aí estão servindo para testar o que pode ter de time aí para a volta ao Campeonato Brasileiro. Teve uma notícia agora do final da tarde que me parece importante. O Diego Forlan, ex-atacante do Inter, estrela do futebol uruguaio, deverá ser confirmado como técnico da seleção uruguaia. Vão testar ele no time sub-20 na seleção principal até o final do ano para ver como é que fica, se vão gostar. Ou seja, não tem risco do Paulo Pezzolano sair até o final do Campeonato Brasileiro, que é uma notícia importante para o Inter, afinal ele está bem. O primeiro temor é de que assim que o Marcelo Bielsa concluísse o seu trabalho horrendo à frente da seleção uruguai, que segundo o próprio Bielsa não deixaria nenhum tipo de legado. O Bielsa é uma figura engraçada, curiosa, excêntrica, que se gaba de não se dar bem com humanos. E ele gere humanos. Olha isso. Pois bem, ele não vai ficar para o Uruguai. Sampaoli já viu essa fase na Argentina e no Flamengo. Gente que não sabe gerir gente e gere gente. Como é que pode? Bom, passou. A parte do Internacional toda é a seguinte. Vitinho de falso 9. Borré fora. Um time também com 21 pontos. O Inter precisa de zagueiro, Maurício. Deixa eu acrescentar. Não, só acrescentar, precisando de zagueiro. Tem que contratar zagueiro, né? Veio o Maripan, né? Para número ainda precisa. Mas acho que numericamente, Gabardo, acho que ainda falta. Sim, sem dúvida. É que Inter e Grêmio, mas já que estamos falando agora especificamente de Inter, eles nos levam a acreditar no imponderável pela melhora. Porque os sinais do campo não são de melhora. Seja o que fizeram na reta final antes da Copa, seja pelos treinamentos e o rendimento dos jogos treino ou dos jogos amistosos, nós não temos ponderação para dizer agora vai. Então a gente tem que acreditar, Pedro, em algo que venha do encaixe mágico de jogadores que até então não deram certo, passem a dar, que chega um jogador que ninguém imaginava que fosse dar certo e ele explode, tal como o Maicon deu no Grêmio quando veio de São Paulo, corrido de São Paulo, mas isso é um imponderável. A lógica nos indica que se o Grêmio disputa o troféu 15ª posição, o Inter também disputa. Sabe que hoje eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha e aquele repórter, Gelson. Ele está lá hoje no estúdio. Gelson. Ele abriu o programa ontem. Não deixa. Ele vai lá na Nova Santa Rita, lá Nova Santa Rita. Pega ali ele sentadinho na cadeira. Olha o estilo. Olha o que é o puffer dele. Tá com frio, 01? Tá muito frio aqui em Porto Alegre, vocês não imaginam, mas tá muito frio. Para, Jason, para com isso. Frio tá esse programa, senão sou eu a esquentá-lo. É verdade, Pedro. Modestamente. Modesto, hein? Não, aí diz o Gilson assim. O Gilson. Jason. O Gelson. É um troço desse. Gelson é esse aí. É esse aí. Se teu pai também, pra botar nome nos caras, eu vou te mandar só pra complicar o narrador depois, que erra tudo. Vamos lá. Ele diz o seguinte, o Inter precisa 170 bilhões pra fechar o ano. Não, isso não é que nem o rancho que tu pega lá na casa do teu pai, rapaz. Lá no boteco dele. Rapaz. Que é comercial Santo Antônio. Tu não pensa que o dinheiro cai do céu? Onde é que eles vão arrumar 170 milhões? O Inter quer vender jogadores, vender quem? Pra quem? Eu também não entendi. Mas não tem jogador para vender o Internacional? Não tem. O Inter vai ter que fazer com esse time que tem, talvez com 1 ou 2 reforços assim, bem limitados. Mas vai ter que contratar, Pedro, alguém, sei lá, mas... E contratou o quê? Faz tempo que eles estão atrás de jogador. Não, eu sei. Mas aí eu acho que tem um ponto, Jason, e eu quero te mandar um abraço depois de todos esses elogios que o Pedro Ernesto já fez, bonito, de dizer que a gente te ama, né, e tá te vendo lindo aí no estúdio. E o cabelo impecável como sempre, ali, olha que cabelo. Não, aquele casaco é o financiamento do banco para comprar esse casaco. Esse casaco, quando ficar velho, ele ainda vai dar os presentes pra velhinho. Esse não tem em Nova York aqui. Não fala português esse casaco, não fala português. O cara não paga rancho, sobra dinheiro pra comprar casaco. O Internacional não consegue comprar esse casaco. Exatamente. Ele acha que é dinheiro pro Internacional. A gente tá só no Andramara Sandro Cara aqui, o dinheiro já acabou quase. Não, como diz o Guerrinha, o Inter não tem esse jogador e a gente não tem esse casaco. Não tem esse casaco aí, não. Por que eu fiz a pergunta antes, né, sobre as contratações, Pedro, do Grêmio? E aqui, vamos fazer um elogio público ao Paulo Pelaipe, né? Gosto de você, não gosto de Paulo. Conhecedor de futebol, conhecedor, já se mexeu, já achou 1, 2, 3, o cara de Cabo Verde, a gente não sabe se vai dar certo, mas tem que se mexer, não tem o que fazer, né? O fato do Inter
como disse o Pedro, né? É tipo eu no outlet, eu vou ali, eu tenho X dinheiro. E eu tenho que achar do meu tamanho e alguma coisa seja legal, mas às vezes não tem. Porque tem um segundo semestre porque aí. Porque não tem o que eu quero, entendeu? O dinheiro não vai dar. Eu fui olhar a tabela, né, do fora, depois dos jogos, treino. É Inter e Cruzeiro na 19ª rodada. Dia 22. Atlético Paranaense, que é dificílimo isso lá, retorno, lá né? em Atlético, como eu digo, né? E depois Inter e Flamengo. Quer dizer assim, ó, como disse o Pedro, com as peças que eu tenho já tá difícil. Assim, eu fico pensando, Kelly, quantos pontos o Inter pode fazer aí? Sabe assim, esse que é o drama. Porque tem que pensar em somar ponto. Porque o Vasco tá só um ponto atrás do Inter e do Grêmio, dos dois, né? Exatamente. Então é assim, ó, é a mesma coisa que eu querer comprar o casaco do Jason e eu não tenho nada no bolso. Eu vou fazer como? Eu vou fazer o quê? Vou rezar, como disse o Maurício, é um imponderável? Não tem, é uma coisa que a mim, como colorada, né? Mas qualquer pessoa que dinheiro, não... pede pro Gabardo que ele tá com muito. Não, esse aqui, ó, ele atravessa o Rio Hudson... O sorrisão aqui na barra, chega lá inteiro. Mas eu tenho a mesma... Deixa eu olhar aqui. Eu tenho a mesma... Às vezes se dá, né? Tô vendo aqui, mas acho que não vou encarar, não. Eu tenho a mesma... Meio fundo. Eu tenho calado de passa transatlântico aqui. Passa. Eu tenho a mesma dúvida matemática, até porque eu só sei contar até 10, depois a boca entorta, né? Mas eu tenho a mesma dúvida matemática do Pedro sobre os tais 170 milhões que o Inter quer arrecadar. E aí não é ataque ao mensageiro, porque o mensageiro, o repórter traz a informação que ele colhe da fonte dele. Mas de onde o Inter tiraria recursos humanos para colocar no mercado e o mercado responder botando no cofre do Inter 170 milhões? Isso é tão imponderável quanto a melhora aleatória do time do Inter. Mas é com isso, pelo menos, que a direção parece estar contando. Reforços só podem vir se não sangrarem ainda mais um cofre que sangra abundantemente. Então, é só por essa razão que tanto o Grêmio como o Inter tem como troféu o 15º e o 16º. Por que eu falo desses lugares? Tá bom. Por que eu falo desses lugares, o telespectador desavisado? É porque nesses lugares são os que antecedem a queda, mas não caem. Só cai a partir do 17º. Sabe a conclusão que eu chego, Luciano, que o melhor momento do Inter e do Grêmio nos últimos anos é o momento da eleição. Porque na eleição, os candidatos... Todo mundo promete mundos e fundos. Eles têm a solução, né? E eles têm que apresentar a solução porque tem que ganhar a eleição. E aí dá uma esperança pro torcedor que a coisa vai ser resolvida. Mas aí chega na prática, é difícil. Eu entendo que é difícil, não é uma crítica aos candidatos, porque realmente é difícil. A situação de Inter e Grêmio é terrível. Então é o momento que o torcedor sonha com alguma coisa, é o momento da eleição. E o Inter vai ter eleição. O Inter vai ter uma eleição onde o sonho vai estar liberado. Enfim, repito, não é uma crítica aos candidatos, porque realmente a situação é terrível da dupla Grenal. E eu concordo com tudo que o Pedro está falando, dessa necessidade de organizar a casa, de arrumar tudo, de não tentar vender uma solução. Para quem sabe daqui 3, 4, 5 anos, Inter e Grêmio possam pensar em algo diferente. Eu falei com um dirigente do Internacional, dirigente importante, antes de sair de Porto Alegre, ele me disse o seguinte: a diferença do Grêmio e do Internacional é 200 milhões. Quer dizer, ele estava projetando 2 vendas de 100 milhões. E é verdade, porque o Inter não tem jogador para vender. Não tem formação. O Inter tem uma categoria de base que não forma jogadores, diferente da do Grêmio, que projetou o Vieri, projetou o Gabriel Meck, o Pedrinho, que pode ser vendido também, que já foi cogitado. Acho que ainda não vai ser, mas no segundo momento será, e o Grêmio terá dinheiro outra vez. Ou seja, o Internacional não tem categoria de base capaz, porque está lá em Alvorada, porque está distante, porque ninguém consegue olhar. Porque não é do Inter. Não esqueça nunca, você, colorado, que ouve a gente falar, não é do Internacional o local onde os meninos atuam. O Inter aluga em Alvorada um centro de treinamento. Pense você na sua casa. Se você é dono da sua casa, você faz melhorias permanentes porque a casa é sua. Você investe em melhorias porque aquilo é a seu favor. Se você aluga, as melhorias que você faz são pontuais. É para viver ali pontualmente melhor. Mas você não vai botar uma benfeitoria que depois não será sua. Vai ser de alguém que vai alugar o próximo apartamento depois de você. Mas, traz pro caso do Inter. Ou bem você é dono e aí faz melhorias porque aquilo é para um futuro eterno, ou você não faz. Mas Maurício, é o seguinte, aquilo que o Gabardo falou da questão período eleitoral. Eu lembro, a gente entrevistou os candidatos todos à presidência do Inter e agora vai ter de novo, certamente, rodadas de entrevistas, e lembro que era, no caso do presidente Alessandro Barcelos como vencedor da eleição, um dos pontos mais discutidos e perguntados era sobre a importância do Inter fazer um CT. Quem está fazendo um projeto, agora é o Tinga, para tentar melhorar o CT que existe hoje,
que é o que tá ali no Parque Gigante, tudo mais. E agora finalmente tá andando. E agora tá andando, mas o Tinga, que não foi eleito, que não tava na... Aqui é um cara extraordinário. Mas é isso, Kelly. Então, Tem assim, que vir, tava exato. na pauta enfim, da eleição, e agora vai ter eleição de novo do Inter. Vai estar de novo na pauta dos candidatos, que eu não sei quem vão ser ainda, porque não tá definido, sabe? Então, não adianta só prometer. Não tem dinheiro? Não tem dinheiro. É difícil. Mas não dá pra vender falsas ideias também, né? Não, se fosse fácil, dava pra mim, Luciano.